Proelétrica, módulo dimensionamento. Então, trazendo um desenho arquitetônico já pronto, podemos aproveitar uma arquitetura existente e realizar os cálculos para elaborar a instalação elétrica. Então, o primeiro passo é checar a unidade da arquitetura, onde aí no caso foi lido a espessura da parede de 20, e parametrizar o software para trabalhar na mesma unidade do desenho arquitetônico, que pode estar em milímetros, centímetros ou metros. Realizada a configuração, vamos encontrar na modulação de dimensionamento a ferramenta para efetuar o cálculo luminotécnico, onde clicando no interior do ambiente, teremos a opção para calcular somente com lâmpadas, onde teremos aí fluorescentes, incandescentes, LEDs. Selecionada a opção com luminárias, teremos então as aplicações de luminárias comercial, industrial, interiores ou específica, onde selecionado o tipo de luminária que desejo utilizar no cálculo luminotécnico, teremos então as opções para instalação das lâmpadas com o respectivo fluxo luminoso. Trata-se de uma biblioteca de luminárias iniciais, onde através das configurações avançadas, a possibilidade de adicionar novas lâmpadas e novas luminárias na biblioteca do software. Teremos então o local para entrar com o lux desejado. Podemos consultar a tabela da NBR quanto ao tipo de edificação, o tipo de ambiente, o lux mínimo a atender aquele ambiente. Desejando trabalhar com outro parâmetro, basta indicar no campo. Quanto a comprimento e largura, o mesmo foi lido no desenho. A altura útil, caso a gente tenha um pé direito duplo ou algum forro rebaixado, podemos então atribuir a altura útil daquele ambiente. Entramos com as reflatâncias de forro, parede e piso, as condições internas do ambiente quanto ao fator de perdas luminosas, desejando trabalhar com um padrão ou outro parâmetro de fator de perda, pode-se digitar no campo. Logo abaixo já temos o resultado. Foi calculado a necessidade aqui de somente uma luminária, onde clicando em relatório, podemos gerar o relatório com a memória de cálculo no arquivo TXT. Então, por exemplo, ali é o nosso escritório. Clicando em OK, podemos visualizar o relatório no bloco de notas, trazendo a memória de cálculo, já arredondando, né, a quantidade. E ao clicar em inserir, com o módulo de detalhamento, podemos então selecionar a representação gráfica da luminária que desejamos utilizar aí no projeto, né, pré-definindo o circuito e inserindo no desenho. Confirmo as quantidades e temos então efetuado o lançamento da luminária, né, no escritório. Então vamos supor que aqui seja a nossa sala. Vamos utilizar aqui do mesmo tipo, né, atribuindo, por exemplo, uma sala de espera. Então, ao utilizar, né, configuro os parâmetros. Caso eu queira utilizar alguma outra luminária para esse ambiente, posso selecionar, né, o modelo desejado e clicando em relatório, posso adicionar sala de espera, adicionar ao relatório mais esse cálculo. Então, havia calculado anteriormente o escritório, né, ele adiciona ao relatório a sala de espera, já arredondando, e clicando em inserir, pré-defino o circuito, seleciono a representação gráfica da luminária que eu desejo utilizar no projeto, informo a rotação e confirmo as quantidades, tendo então distribuído os pontos de iluminação
de acordo com o cálculo luminotécnico pelo método de lumens. No módulo de dimensionamento, vamos também encontrar a ferramenta para prever a carga de ar-condicionado. Então, clicando em carga do ar-condicionado, capturo a área e entro com os parâmetros de carga por pessoa, por computador, por metro quadrado. A área ele já leu, né, no interior, informo o número de pessoas, vamos supor umas 4 pessoas nesse ambiente. O número de computadores, vamos supor que a gente tenha aí 2 computadores. E aí, clicado, já posso visualizar a carga, uma estimativa, né, da carga de ar-condicionado em BTU de 20.160. Então, com isso, ele gera a memória de cálculo com uma previsão da carga de ar-condicionado para que eu possa, então, selecionar uma tomada, né, para aquela carga. Então, pré-defino ali um circuito e com a ferramenta, né, do módulo de detalhamento, que é o nosso módulo básico, efetuo a inserção, né, da tomada para ar-condicionado. Efetuado o lançamento dos pontos elétricos, como tomadas, luminárias, interruptores, lançados eletrodutos, ou seja, realizado o detalhamento da instalação elétrica, na modulação de dimensionamento, vamos encontrar a ferramenta para dimensionar a fiação, onde aí, no caso, selecionamos os parâmetros para queda de tensão, capacidade de corrente. Podemos aí consultar a norma quanto ao método diretamente no software, selecionar o material para fiação em cobre ou alumínio, e ao clicar em OK, teremos então os resultados das bitolas necessárias, onde aí, clicando em gerar relatório, podemos gerar a memória de cálculo detalhada em TXT ou outras extensões. Salvando a memória, podemos visualizar o dimensionamento da fiação para o circuito 1, circuito 2, né, o dispositivo de proteção. Efetuado o cálculo, solicitamos então a inserção da fiação, clicando em continuar, seleciono também o critério do terra, e é iniciado então o lançamento da fiação de modo automático, onde aí podemos traçar as linhas de chamada para desenho da fiação. Lançada a fiação, podemos então, ainda no módulo de dimensionamento, dimensionar a tubulação. No caso, né, pode ser eletroduto, né, que são aí seções circulares, ou perfilados eletrocalhas, né, que são seções retangulares. Então, dimensionando todo o desenho, ele vai checar cada trechinho, né, de tubo e a fiação que está passando dentro daquele trecho. Podemos aqui selecionar esse trecho 37, gripar na tela, né, para poder visualizar onde ele se encontra, visualizar o diâmetro calculado e a taxa, né, que efetivamente aí está sendo utilizado. Nas configurações, podemos alterar os parâmetros, né, da taxa de ocupação dos tubos, desejando trabalhar com outros parâmetros, e também realizar alterações. Então, por exemplo, por uma questão de padronização, né, eu quero alterar aqui os diâmetros todos para 3/4 e visualizar a nova taxa, né, sendo aí calculada. A outra possibilidade, então a gente tem aquele trecho 7, por exemplo, né? Nesse trecho 7, ao invés de colocar 2 tubos de 3/4, posso também dividir e colocar, né, 2 de 0,5 polegada, onde ele informa, né, sendo com 2
dá 16,5% para cada tubo de meia polegada. Aplico, e aí com as ferramentas de detalhamento, indicações, posso vir aqui e indicar o diâmetro da tubulação no desenho. Onde aí a gente pode visualizar, né, 2 tubos de meia polegada. No módulo de dimensionamento, vamos também encontrar a ferramenta para calcular a corrente de curto-circuito presumida em um ponto. Então, clicando em corrente de curto-circuito, entramos com o comprimento do circuito, presumido inicial, a seção da fiação, então vamos supor aqui para a alimentação aqui desse quadro, né, de 16, a corrente de curto-circuito presumida inicial, vamos supor que seja aí de uns 20 kA, o tipo do circuito, circuito trifásico com a tensão fase nêutron, né, de 127/220, e temos então a corrente de curto-circuito presumida na extremidade, né, do circuito. No módulo de dimensionamento, podemos também realizar o cálculo do quadro geral. Então, em um desenho vazio, acionando a ferramenta de dimensionamento, parametrizo aí o proelétrico, né, quanto à unidade, e teremos aí no dimensionamento a ferramenta para atribuir o comprimento do alimentador, a ferramenta para poder então dimensionar o alimentador do quadro, né, ou dimensionar o quadro geral, que já faz, né, tudo isso aqui. Então, dimensionando o quadro geral, eu vou selecionar o meu arquivo, que seria aí dos andares já calculado. Então, vamos supor aqui que o meu projeto, né, do pavimento tipo está aqui sendo carregado, e esse pavimento tipo, que se repete aí 3 vezes, e o pé direito, né, desses andares de 2,80. E aí venho carregando todos os demais desenhos, né, que compõem a nossa edificação, pavimento térreo, subsolo, cobertura, por aí vai. Então, só para exemplificar, abrindo, né, o tipo, que se repete aí 3 vezes, ele abre a tela para que eu possa configurar os dados para a geração do diagrama unifilar geral, que pode ser aí detalhado, pode ser em 3D, pode ser unifilar. Posso configurar para utilizar um DR geral ou parcial. Então, vamos supor aqui um disjuntor DR. Configuro também os parâmetros para dimensionar, né, a alimentação do quadro geral. Tendo então, né, o somatório das cargas aí dos pavimentos, né, do tipo 1, tipo 2, tipo 3, onde clicando em OK, ele vai gerar, né, o quadro geral, utilizando aí DPS, né, na fase, se desejar ou não. E clicando em OK, posiciono o diagrama unifilar geral e o cálculo, né, do quadro geral.